Olá, pessoas. Meu nome é Thaís Helena Leite. Quando eu cheguei aqui, exatamente nesse lugar onde nós estamos filmando hoje, aqui, para quem não sabe, Porto Grande, que pertence ao município de Guarapari, eu fui dar aula em Meaípe, na escolinha de pescadores, a escolinha ali da beira da praia, eu e meu marido. Aí, quando eu fui dar aula lá, eu fui percebendo o quanto o Espírito Santo era interessante, quanto tinha de história. Eu fui dar aula de história e de artes. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu fiz laboratório de redação poética no Museu Lazar Segal, em São Paulo, foi onde me despertou para a escrita. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que havia necessidade de um estudo de história do Espírito Santo para os meus alunos. Aí eu comecei a estudar e foi surgindo o livro. Esse meu livro aqui, História e Geografia do Espírito Santo, que eu fiz em parceria com Adriano Perrone, geógrafo, né? Mas esse é a 9ª edição. Eu já tinha feito com Fábio Camilo também, outras edições anteriores. Boa tarde a todos que estão nos vendo. Olha, Puta Tem Família é um livro que trata sobre uma família de mulheres, mulheres empoderadas, uma mãe com 3 filhas, uma que vai ser esposa, a outra que vai ser intelectual e uma terceira que vai ser prostituta. O que você faria se soubesse que a sua irmã é prostituta? A narrativa é uma narrativa chamada de autoficção, que ela trabalha um pouco de história real e um pouco de ficção. Fica a dúvida para as pessoas, não é verdade? O que você vai perceber que é a história de Thaís Helena, que é a Helena dentro do livro, no caso eu mesma, só um pouquinho. Eu sou capixaba também, tá? Deixa eu olhar para cá. Eu sou capixaba também, recebi o título de cidadão capixaba na Assembleia Legislativa do Espírito Santo, do qual me orgulho muito. Ou seja, estudo o Espírito Santo há mais de 30 anos. O livro de História e Geografia do Espírito Santo que eu escrevi tem 9 edições, estou lançando a 10ª edição agora no próximo ano. E quando fiz esse livro, eu ambientei na Praia do Suá, que não nasci aqui, mas é como se eu tivesse nascido. E ali eu conto a história da Praia do Suá em 1962, que é quando começa a narrativa. Então, vou dar um spoiler para vocês que vão ler, que é aquele momento que você descobre, e agora, sabe? Você ama a sua irmã ou você vai ter um preconceito com ela? Qual é essa relação? Vai ter que ler, né? Primeiro eu fiz um trabalho, eu fiz uma série de 6 episódios chamada As Tatas, depois eu fiz um roteiro de um longa-metragem chamado Otílio Gabi e finalmente cheguei no Puta Tem Família, que traz toda essa temática da presença de uma pessoa prostituta na família de mulheres. O site Patrimônio Capixaba é patrimoniocapixaba.com. Esse site ele tem o apoio da Funcultura e da Secretaria de Estado da Cultura, e ele é um site que tem vídeos, textos, imagens, direcionado principalmente para professores do ensino público, privado e organizações não formais, para que preparem suas aulas presenciais, as suas aulas de campo, onde a gente tem o Espírito Santo todinho ali para você. Apaixonados pelo Espírito Santo, como eu, você, ela, aqui todo mundo, com certeza vai estar todo dia lá, porque ele é um patrimônio que te oferece aquela possibilidade. Hoje quero conhecer o Palácio Anchieta por dentro, maravilhoso. Quero conhecer alguma coisa que nunca vi, que é do patrimônio imaterial. Quero ver Congo, ou quero ver Terno de Reis, bate-flecha, o que quiser, está lá. E textos acadêmicos para a gente poder aproximar a academia das pessoas, sabe? Porque às vezes a academia, ela tem uma grande produção intelectual, mas ela precisa chegar ao professor do ensino fundamental, ao professor do ensino médio, aos alunos e à população como um todo. Menina, não tinha nada de Terno de Reis, lá de Santa Teresa, da tradição... Terno de Reis? Terno de Reis, que é da tradição de Santa Teresa. Pessoal aí da região serrana, por favor, dá uma olhadinha lá para ver se está tudo certinho. E, inclusive, para todo mundo. Se tiver alguma coisa que está faltando, porque com certeza vai faltar alguma coisa, entre em contato com a gente tem o grupo
dentro do portal. Fórum, né? É verdade, tem um fórum lá. Ele é fundamental para as pessoas se enxergarem, para ter a sua identidade, a valorização da cultura capixaba de norte a sul. Né, em que a gente vai estar juntando as coisas que são dos imigrantes italianos, portugueses, com a nossa negritude, com os nossos indígenas, porque senão fica todo mundo separadinho em gueto. Então a gente tem que juntar as pessoas e não separá-las. Essa foi uma das palestras que eu dei no estado. Viajei muito também para fazer as pesquisas. Norte a sul do estado, fui muito município. Lá em 98, nossa, eu e a Cristiane Krieger tivemos a ideia de abrir um centro multiplicador de cultura capixaba. Então, o que era? Foi uma lojinha que a gente fez no meio da Glória para comercializar produtos culturais. Então, tinha do povo de São Mateus, tinha beiju, tinha tapioca, dos indígenas guaranis a gente tinha artesanato e umas coisas incríveis, CDs de artistas capixabas, de músicos capixabas. De 2005 a 2016, a gente se revezou, a gente morava metade da semana morava em Vila Velha, depois foi para Vitória, e metade da semana a gente morava em Guarapari. Aí em Guarapari a gente abriu um ponto de cultura. O ponto de cultura tinha a biblioteca aberta ao público, com livros de autores capixabas, claro, e também autores nacionais de outros estados, e tinha um beco do vinil, com audição de vinis e tal, nesse lugar. Nossa, tivemos muitos frequentadores, muita gente foi lá ver e aproveitar, né? Aí nessa Casa do Vó e da Thaís, a gente fez 4 maratonas culturais de 2009 a 2011, sendo que em 2010 teve 2. Aí a gente trazia uma média de 20 jovens, tal, da capital, da região da Grande Vitória, ficavam uma semana ali dentro no inverno, sem celular, sem internet, por opção mesmo, porque tinha tanta atividade, sabe, que não precisava nem falar, não precisa. Então, palestras, debates, roda de conversa, conhecimento da segunda maior lagoa do estado, aí tinha treinamento de primeiros socorros, questões de direitos humanos e principalmente cultura do Estado, patrimônio imaterial, a importância disso na vida das pessoas. E deixei por último para falar da menina dos meus olhos, o curso da professora Thaís. Nossa Senhora, quantos jovens, quantas pessoas que passaram por lá. Foi de 95 a 2015, imagina, 20 anos, aos domingos. Então, entre todos os períodos, quando moramos em Guarapari, quando moramos em Vila Velha, quando moramos em Vitória, a gente estava lá domingo, de maio até dezembro, formávamos 2 turmas, né, de 3 meses cada uma, tal, e nessas turmas a gente ia para quê? Para não dar certificado nenhum, para a gente estudar, discutir, conversar sobre história e cultura afro-brasileira, patrimônio material e imaterial do Brasil e do Espírito Santo, história da arte e os estudos sobre a história do Espírito Santo, sabe? E aí tinha a turma, aí fizemos alguns anos a turma da tarde, que era a turma de redação, para escrever, para me passar tudo aquilo que tinha experiência, trazer outros colegas professores, né, como trazia a Josemara Matilde, maravilhosa, Ana Paula, pessoas excelentes que junto comigo a gente fazia esse trabalho de redação, sabe, a redação poética, a redação de textos científicos, a redação, escrever, o ato de escrever o que você quiser. Esta liberdade foi um grande exercício que fizemos durante aquele tempo. Bom, aí veio a pandemia. Sabe como é que é o bicho carpinteiro, né? Não pode ficar parada. Aí dentro da pandemia fiz o primeiro canal de história do Brasil, no começo da pandemia.
que história e cultura afro-brasileira tem que ser dada dentro das salas de aula, ela tem que ser estudada pelas pessoas desse país. 80% dos escravos de Recife do século XVII tinham vindo de Angola, não que sejam angolanos ou congoleses, não. Eles são daquela região da África Central onde eles foram aprisionados, são prisioneiros de guerra. Portanto, boa parte deles são soldados, são pessoas que tinham participado de guerra, da defesa do território e de suas famílias lá na África. Tem que perder. Mas aqui vão lutar de novo. E quem quiser também conhecer, tem um canal chamado República Capixaba, que são 8 episódios sobre a história do Espírito Santo a partir da República, inclusive com o patrimônio material e imaterial do Estado. Como você pode ver neste maravilhoso mapa de André Carlone, um pouco antes da onde é hoje o Sebrae, você tem no final da Rua Barão de Monjardim, você tem a fonte. A fonte. O que é a fonte? Onde vai ser feito chafariz, é onde as pessoas iam buscar água para beber, água para beber, água para lavar. Muito desafinada. Quero agradecer a todos por estarem aqui com a gente e quem quiser me procurar nas redes sociais, o meu Instagram é professora Thaís Helena. Thaís com H, Helena com H.